Maya Sora Canto Rogo Santo Lobo Santo Lomachea Riasu Idequecia. Shalom, shalom, povo de Deus. Shalom, shalom, queridos. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, a mais uma live devocional. Devocional de fogo. Aleluia, Jesus. Santerecasse Quedequecia Lamanto Lobo Santo. Vamos compartilhando no nome de Jesus. Um minutinho e nós já vamos mergulhar em nome de Jesus. Vou soltar tudo o que eu puder sobre dons, sobre fruto, sobre vida no Espírito, tanto individual como coletiva. Então, compartilhe em nome de Jesus nos teus status, nos teus stories, amém? No Facebook, nos teus grupos de amizade, enfim, compartilhem. Vamos, no nome de Jesus, anunciar aquilo que o Pai está falando, amém? Vamos ser canais de bênçãos para a glória e a honra do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. O áudio está chegando em boa qualidade. Shalom, querida filha amada, profetisa Edna, Deus te abençoe. Glória a Jesus. Rakatarabassuri antericantere calamanto. Romancho santo que se alamantere halas. Chantere cantarabassuri antarabas. Oh Espírito Santo. Precioso amigo. Te amamos. Amamos a Jesus. Rakasantere calabachante. Riassuriantere cantere malas. Amamos ao Papai. Amamos as almas, famílias. Amamos, Senhor, o que Tu amas. Intercedemos agora, Pai, por cada alma, cada vida, perto, longe. Intercedemos. Oramos para que os olhos do entendimento destas sejam iluminados. E estes compreendam a largura, a altura, a profundidade do Seu amor, Pai, que foi revelado através do Seu Filho Jesus Cristo. Nós profetizamos que a cidade em que estamos pertence ao Senhor, que a nação da qual pertencemos pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a você e a sua casa, tudo e todos que levam teu nome, no nome de Jesus. Confirme para mim, por gentileza, o áudio está chegando em boa qualidade. Que o Senhor os abençoe muitíssimo. Amém? No início desta tarde de quinta-feira, glória a Deus, o último dia, do mês de outubro. Glória a Deus, estamos aí, uma transição de tempo. Fiquem ligadinhos que logo nós iremos trazer uma live, direções proféticas, próximo mês. Esse mês de novembro será um mês muito maravilhoso, muito incrível. Então vocês não podem perder os princípios. Vocês não podem deixar de entender os princípios que este novo tempo vai requerer, que sejam praticados, que sejam exercidos com sabedoria e com entendimento do Senhor. Obrigado, filha. Tá ótimo o áudio. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, devocional de fogo, amém? Deixa eu só ajustar um pouco mais aqui o fundo musical para que não lhe atrapalhe e não me atrapalhe também. Glória a Deus, aleluia. Sinto o fogo de Deus aqui. Alguém mais sente o fogo de Deus? Aleluia. É devocional de fogo, queridos. Tudo vai ser revelado hoje no nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém. O Senhor vai nos abrir
o seu bom tesouro, e Ele vai nos revelar um pouquinho mais dos seus segredos, dos seus mistérios, em nome de Jesus. Muita coisa será entendida, compreendida. Coloque a mão no seu coração, diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, eu abro o meu coração, eu abro o meu espírito para receber a revelação da sua palavra, da palavra de Deus, e ser impactado e transformado por esta revelação, no nome de Jesus. Diga: Espírito Santo, ajuda-me a compreender, ajuda-me a me posicionar, a estar posicionado naquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Declare o seu melhor amém. No nome de Jesus, bem-vindos mais uma vez. Glória a Deus. E o devocional de hoje, nós iremos mergulhar 3 capítulos da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aos irmãos que estavam ali na igreja em Corinto. Amém? Capítulos 12, 13 e 14. Uau, isso é tremendo. Louvado seja Deus. Fiquem ligadinhos no Espírito, amém? Você que já ora em línguas, enquanto eu estiver ministrando, ore em línguas. Quando se ora em línguas, o entendimento se abre, o véu é removido, o impedimento é retirado e nós conseguimos compreender o que o Espírito Santo está falando. Nós conseguimos receber no nosso espírito o que está sendo ministrado. Nós não perdemos nada do que está sendo liberado. Quando é somente a nossa alma ali recebendo, nós perdemos muita coisa. Perdemos demais. Nossa, porque confronta a nossa estrutura, confronta a nossa mentalidade, confronta as tradições em que nós fomos, né, criados, a cultura em que pertencemos, confronta e aí se fecha. Mas quando é no Espírito, você recebe aquilo que vem do Espírito. Você recebe, você absorve, parece que cola na sua testa assim, pá, cola na sua alma, cola no seu espírito, que não sai. Você recebe e permanece naquilo. Você começa a entender, você começa a exercer no nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Então vamos lá. Capítulo 12. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Minha oração é que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados no nome de Jesus, o Rei da Glória. Escrito está: ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que ainda quando gentios, fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos. Por isso, eu vos quero fazer entender que nenhum homem, falando pelo Espírito de Deus, chama Jesus de amaldiçoado, e que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Santo Espírito. Amém? Olha só a preocupação do apóstolo Paulo com a igreja em Corinto. Uma igreja muito poderosa. Uma igreja que nasceu, né, no meio do fogo. Nasceu a partir de um avivamento. Amém? O apóstolo Paulo deixa bem claro, lá no capítulo 2, que quando foi aos irmãos em Corinto, não foi com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim em demonstração do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo, para que a fé deles estivesse fundamentada, firmada no poder de Deus e não na sabedoria falha de homens, não em algo natural, mas sobrenatural. Então, é uma igreja que já fluía nos dons espirituais, uma igreja que, né, já havia experimentado do sobrenatural, uma igreja que estava expandindo de uma forma extraordinária. Porém, faltavam algumas coisas que nós vamos descobrindo no decorrer deste devocional. E a preocupação do apóstolo Paulo era que estes
não fossem ignorantes acerca dos dons. Ignorantes no sentido de desconhecerem, né, a maneira de exercerem, a maneira correta, né, segundo a vontade de Deus, de estar exercendo os dons, e nem de que ignorassem no sentido de, mesmo sabendo, deixar de usufruir deles. Porque dom significa presente. Dons são presentes que o Espírito Santo dá para a igreja. Amém? E aqui ele fala claramente, no versículo 2, ele deixa ali muito claro, versículos 2 e 3, que eles não deveriam ter medo. Tem muita gente que tem medo dos dons espirituais, principalmente do dom mais fundamental. Vou colocar nesse termo. O dom mais fundamental para os filhos de Deus, para a igreja de Jesus. Principalmente o dom de línguas. Exatamente. E o apóstolo Paulo usa aqui o exemplo de quando eles eram gentios. Quando eles não eram povo de Deus, eles eram levados aos ídolos mudos. Eles eram conduzidos à idolatria. Eles viviam na idolatria. Por quê? Porque Paulo usa esse exemplo. Porque eles estavam preocupados se eles estavam usando o dom de línguas corretamente, ou se as pessoas estavam usando corretamente. Por quê? Porque a pessoa não entende quando se fala em línguas. Porque quem a ouve, também não entende. A não ser que haja um intérprete, como nós veremos futuramente. Então eles estavam preocupados se de fato eles estavam exercendo a vontade de Deus, ou se era algo maligno, ou se era algo ofensivo ao Espírito Santo, ofensivo a Jesus, ofensivo a Deus. E Paulo faz questão de dizer, olha só, olha que interessante. Eu quero que vocês entendam que nenhum homem, falando pelo Espírito de Deus, chama Jesus de amaldiçoado. Então, pelo Espírito é impossível amaldiçoar Jesus. É impossível blasfemar contra Jesus. Muitos blasfemam, muitos ofendem a Jesus, ou tentam ofender, né, com seus lábios, a partir da alma. Mas, através do Espírito Santo, governando o Espírito, é impossível. E que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Santo Espírito. Então, através da linguagem espiritual, nós falamos os mistérios de Deus, nós falamos a perfeita vontade de Deus, nós damos graças a Deus de forma perfeita, nós glorificamos a Jesus de uma forma extraordinária. Aleluia! Então Paulo estava aqui trazendo ensino a eles, ajustando eles, alinhando eles por meio destas cartas. E aqui ele vem trazendo de uma forma simples, porém poderosa, profunda, o entendimento sobre a quantidade de dons, os tipos de dons. Como eu disse, eu vou liberar quase tudo sobre dons aqui. O máximo que eu puder eu vou soltar para você. Amém? Vamos seguindo aqui o texto. Ó. Ora, há diversidade de dons. Então há muitos dons. Mas o Espírito é o mesmo. Então são muitos dons espirituais, mas um só Espírito, que é o Espírito do próprio Deus, é que distribui, administra, opera através destes dons. Versículo 5. E há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então já vemos aqui que além dos dons do Espírito Santo, dons que o Espírito Santo dá, há dons que Jesus dá. Olha que interessante. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Você está entendendo? Há dons que o Espírito de Deus dá, há dons que Jesus dá e há dons que Deus dá, operações que Deus realiza através de pessoas específicas em tempos específicos. Então há dons do Espírito, há dons de Jesus e há dons de Deus. Dá glória a Ele, porque Ele é digno. Amém? Coisa linda! Então deixa eu te explicar rapidamente quais são os dons de Jesus, porque deixa
os dons do Espírito por último, porque nós vamos já ver um por um de uma forma bem rápida, bem superficial, porque senão vai virar aqui uma super aula, uma imersão, e nós não temos todo esse tempo, amém? Lembrando, são 3 capítulos que nós vamos mergulhar através do Devocional de Fogo, em nome de Jesus. Vai compartilhando, por gentileza, amém? Glória a Jesus. Então, quais são os dons de Jesus? Dons que ele dá. Efésios capítulo 4, versos 10, versos 11 e 12. Deixam bem claro, mesmo que desceu, mesmo que subiu acima de todos os céus, ele levou consigo os cativeiros, amém? E para a igreja, ele deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres ou doutores. Com qual objetivo? Aperfeiçoamento dos santos, edificação do corpo de Cristo, preparação para a obra do ministério. Então, os dons que Jesus dá são 5 dons. São chamados dons de ministério. Amém? E ele entrega estes dons na eternidade. Antes mesmo destes virem à terra, ao natural, a dimensão terrena, recebem dentro do Espírito os dons ou o dom que Jesus entrega. Então nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são evangelistas, nem todos são pastores e nem todos são mestres. Esse dom, quem dá é Jesus. Então ele entrega, ele dá para a igreja. Então ele levanta, ele na história da humanidade, no seu plano perfeito, no plano do papai que ele está realizando, cumprindo, hoje através da igreja, ele levanta apóstolos. Amém? O apóstolo é aquele que flui nos 4 outros dons: profético, evangelístico, pastoral e mestre ou doutor. Amém? Esse é o apóstolo. É aquele que é um conquistador de territórios. É aquele que é um fundamentador de igrejas. Ele funda, ele gera do Espírito. Ele é o canal pelo qual nasce a igreja. Uma igreja. E quando eu falo igreja, eu falo de uma denominação. Amém? Porque a igreja não se abre, a igreja nasce. Nós estamos entendendo? O profeta é aquele que traz direção da parte de Deus. Ele é a voz de Deus. Ele ouve a Deus e fala do que Deus está falando, trazendo direções específicas para um território, quer seja uma cidade, quer seja um estado, quer seja uma nação, quer sejam 50 nações ou mais de 211 nações. Amém? O evangelista ou a evangelista, porque os dons, só para deixar bem claro, o Senhor ele levanta tanto homens como mulheres, tá bom? Esse negócio, não tem pastora, não tem apóstola, não tem profetisa, não tem evangelista, não tem mestre, mulheres, isso é balela, tá bom? Isso é balela. Porque uma vez que o Espírito Santo de Deus é derramado, não há distinção. Não há distinção. E hoje eu vou falar, as mulheres estão dando show em muitos homens, porque estes querem continuar meninos, brincando com seus carrinhos, né, de verdade, brincando com seus videogames, brincando de serem homens. E elas estão aí, ó, né, gerando igreja, cuidando de igreja, administrando igreja. Isso não está 100% bíblico, porque a mulher precisa de uma autoridade, um homem sobre ela, para que ela tenha autoridade. Foi assim desde o princípio e eu posso te mostrar biblicamente. O Senhor, quando deu ordenanças, ele não deu à mulher, ele deu ao homem. Esse homem ficou responsável por transmitir a sua mulher. Tanto que quem deu o nome de Adão a Adão foi Deus, mas quem deu o nome de mulher para a mulher foi Adão.
Quem depois mudou o nome dela para Eva, mãe de todos, né, de toda a humanidade, de toda a alma vivente, foi o próprio Adão de novo. Deus respeita a autoridade, ok? Então, homens, nós precisamos nos posicionar como homens. Tirar as saias, tirar os vestidos e vestir as calças e honrar elas. Dá glória a Jesus aí. Amém ou não amém? Aleluia! Então, sim, existe o ministério feminino e o ministério masculino. Só que o ministério feminino tem que estar respaldado pelo ministério masculino. Foi assim desde o princípio e isso não muda. Amém? Então, o evangelista é aquele que ganha as almas. Que ganha almas de uma forma extraordinária, com uma facilidade incrível. Tá? E é um grande operador de milagres. É igual o apóstolo. O apóstolo é um grande operador de milagres, de sinais, de prodígios e maravilhas. Já o evangelista é um grande operador de milagres. Opera milagres extraordinários. Okay? Então ele ganha as almas. Arrasta multidões. Já o pastor é o ministério mais conhecido, né? É aquele que cuida das almas. O ministério do pastor, o dom que Deus entrega ao pastor, é um dom muito bonito, porque ele se envolve ali com as almas, com as pessoas, ele toca realmente na miséria das pessoas, ele ajuda na reconciliação, ele ajuda na restauração destas pessoas, tanto no físico, como no emocional, como no financeiro, como no espiritual. O pastor, ele exerce o cuidado, o pastor, a pastora também. E o mestre é aquele que traz ali o alinhamento, ele traz ali a cura de toda a distorção teológica, de toda distorção cultural, distorção tradicional. O mestre é aquele que traz o padrão de Deus. Ele revela a vontade de Deus por meio das Escrituras, com uma facilidade extraordinária. Ele começa a construir sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas ali o entendimento, uma vida espiritual. Ele leva o povo a isso no nome de Jesus. Estes 5 devem trabalhar juntos. 5, como os dedos em uma mão, devem atuar harmonicamente para exercerem na terra a vontade de Deus, através da igreja. Porque estes 5, eles têm qual propósito? Edificar a igreja, preparar a igreja. Igreja não é prédio, igreja são pessoas. Amém? Para a obra do ministério. Qual é a obra? É o cumprimento do mandamento do ide. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine a guardar o que vos tenho ordenado. Amém? Cure os enfermos, limpe os leprosos, expulse os demônios, ressuscitem os mortos. De graça, receberam de graça. Entreguem também no nome de Jesus. Amém? Marcos 16 também. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais acompanharão os que crerem. No meu nome, disse Jesus, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes com as mãos. Se beberem alguma coisa mortífera, não fará nenhum dano. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Aleluia! E olha que interessante. Estes 5 dons, chamados dons ministeriais, que Jesus entrega, eles estão intimamente ligados aos dons do Espírito Santo, que o Espírito Santo entrega. Amém? Mas quais são os dons que Deus entrega? Deus entrega o dom de gerar riquezas. Deus entrega o dom de governo. Exatamente. Existe o dom de governo. Chamamos de príncipes. Existe esse dom. E é Deus que entrega. É Deus quem levanta. Deus que levanta pessoas para serem vereadores. Deus que levanta pessoas para serem deputados estaduais ou federais, senadores, presidentes. É Deus quem dá o dom. Tem que ter dom. É uma graça especial. É uma capacitação sobrenatural. Dom de governo. E tem também o dom de misericórdia. Que são pessoas que têm muito dinheiro mesmo para socorrerem pessoas. Para socorrerem povos, para socorrerem nações, para socorrerem uma comunidade. Então são dons que Deus dá. Dom de misericórdia ou socorros.
né? São pessoas que têm muito porque entregam muito. Quem está entendendo? Amém? Então são dons que Deus entrega. Além de outros dons também, como o dom da salvação. É Deus quem dá, né? Efésios capítulo 2. Amém? E os dons do Espírito Santo, apóstolo? Vamos lá? Paulo faz uma lista aqui maravilhosa. Versículo 5. Perdão, 5 não. Versículo 7. Isso. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Então ouça bem, os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são entregues a todos, diferente dos dons que Jesus entrega. Não são para todos, são para pessoas específicas, em territórios específicos, para tempos específicos. Shalom, shalom, Deus os abençoe em nome de Jesus. Bem-vindos, bem-vinda. Amém? Já os dons que o Espírito Santo entrega é para todos. Todos aqueles que creem em Jesus, confessam Jesus como Senhor, recebem a pessoa do Espírito Santo, são ressuscitados no Espírito, depois recebem a evidência do batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder, aí recebem os dons do Espírito Santo. E qual é o objetivo? É o proveito comum. Ou seja, é para que todos se beneficiem. Então, ouçam com atenção. Os dons do Espírito Santo não são para o teu usufruto, são para o usufruto de outros. Você vai usufruir através de outra pessoa, mas você não usufruirá dos seus dons, exceto de um específico. Só um. Mas todos os demais são para o outro. Se você tem dons, o dom de profecia, a profecia não vai ser para você, vai ser sempre para o outro. Dons de revelação, né, que é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, o discernimento de espírito, não vai ser para você, vai ser para o outro. Dons de curar, não vai ser para você, vai ser para o outro. Operações de milagres, não é para você, é para o outro. São para aqueles que estão ao teu redor, para a comunidade, para o território, né, a cidade, o estado, a nação onde você está estabelecido ou estabelecida. Você está entendendo? É para o proveito comum. Amém? Muita gente está entendendo agora, né? Porque não conseguem se autocurar. Ai, mas eu tenho os dons de curar, eu tenho o dom de curar dor de cabeça, mas eu oro em mim mesmo, eu oro em mim mesma e não consigo me curar. Exatamente, porque esse dom não é para você, ou esses dons não são para o teu próprio benefício. Você quer ser curado da dor de cabeça? Chame alguém que tem esse dom para orar por você. E aí você vai ser curado, você vai ser curada. No nome de Jesus. Dá glória a Ele. Ele é digno, amém? Quais são os dons? Porque a um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro diversos tipos de línguas ou variedade de línguas. Glória a Jesus. A outro a interpretação das línguas. Um só e o mesmo Espírito opera estas coisas, dividindo a cada homem várias vezes como ele deseja. Amém? Então, quem distribui os dons do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo. Ele entrega a cada um conforme ele deseja. Então, preste atenção. Talvez você tenha a seguinte pergunta: apóstolo, eu posso ter os 9 dons? Porque são 9, gente. São 9 dons do Espírito Santo. 5 dons de Jesus, 9 dons do Espírito Santo e vários dons de Deus. Amém? Que não cabe aqui estar compartilhando todos eles. Mas os principais eu lhe dei, que é o dom de governo e o dom de misericórdia ou de socorro. Tudo bem? Dei 2 específicos, só para você ter uma ideia. Mas do Espírito Santo são 9 dons.
palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, dom da fé, dons no plural de curar, operações de milagres, variedade de línguas, interpretações de línguas e profecia. Amém? Todos podem ter os 9 dons. Sério? Sério. Na verdade, todos que nasceram de novo, todos que receberam o Espírito Santo, todos que já foram batizados com o Espírito Santo, já têm os 9 dentro. Talvez não estejam ativos, mas já estão aí. Então, já eliminamos uma questão que você poderia ter, né? Todos podem ter os 9. Na verdade, a maioria já tem, né? Os que foram batizados com o Espírito Santo já tem os 9. Só não estão ainda habilitados a usar os 9. Talvez usam 1, talvez usam 2, 3, 4, 6, mas ainda os 9. Ainda não os 9, certo? Por isso que nós precisamos do ministério que Jesus dá, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que eles nos conduzem, eles nos impulsionam à maturidade para que nós tenhamos a capacidade de receber a ativação destes 9 dons e operar da forma devida. Você sabia que tem pessoas, já haviam pessoas nesse tempo aqui operando de forma devida nos dons do Espírito Santo? E hoje, ainda hoje, há pessoas operando de forma indevida nos dons do Espírito Santo, fazendo comércio através dos dons, usando os dons para fazer nome, fazer carreira, para se aparecerem. Você sabia disso? É por isso que eu estou aqui com o apóstolo no reino de Deus, através desse devocional, para trazer luz acerca destas coisas. Talvez você seja uma pessoa que ignora os dons. Eu não quero saber de dons, porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7 que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos? Profetizaram. Em teu nome não expulsamos demônios? Expulsaram demônios. Em teu nome não operamos milagres? Mas naquele dia eu direi, disse o Senhor: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, praticantes da iniquidade, ou trabalhadores da iniquidade. Então, tem muita gente que pega esse texto para ignorar os dons. Gente, são pessoas que estão decepcionadas, já tiveram uma má experiência, ouviram mau testemunho. Isso não quer dizer que nós devamos ignorar os dons. Pelo contrário, devemos saber utilizá-los. Por isso que eu estou aqui, para te trazer luz a essas coisas. Além de trazer luz, que é revelação, também estou aqui para trazer cura, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Então, falando rapidamente de cada um dos dons, tá? É bem rápido, não dá para se aprofundar tanto, porque cada dom tem muitas dimensões. Cada dom tem N dimensões. Não dá para falar aqui, porque teria que ter uma escola de dons, só para que eu pudesse tentar, né, te transmitir tudo aquilo que eu já aprendi sobre isso, ok? Mas vamos lá. Primeiro dom da palavra de sabedoria. Isso não quer dizer que você vai ter uma sabedoria sobrenatural. Não. Isso quer dizer que Deus vai te capacitar a saber de coisas futuras, ainda trazer um conselho para que as pessoas possam chegar onde Deus quer que elas cheguem. Por um exemplo, eu estou aqui, né, nessa live, e eu olhando o nome de alguém, o Senhor me dá uma palavra de sabedoria, que essa pessoa, a vontade do Senhor para a vida dela, ou para a vida dele, é que curse medicina. Ok? Porque Deus vai usar grandemente, poderosamente as mãos deste ou desta para estarem tocando pessoas de uma forma cirúrgica, mas também de uma forma sobrenatural. E aí vem o conselho da parte do Senhor, que essa pessoa deve estudar tantas horas por dia, tem que se abster, se separar, né? Se afastar de amizades que estão bloqueando ela ou bloqueando ele. Vem um conselho da parte do Senhor para que essa pessoa, se obedecer esse conselho, chegue aonde Deus disse que quer que ele ou ela chegue. Isso é um dom, o dom da palavra de sabedoria em ação, ok? Palavra de conhecimento. Não quer dizer que vai receber um conhecimento sobrenatural. Não. O dom da palavra de conhecimento é uma capacitação sobrenatural da parte de Deus, que vai te dar conhecimento acerca do passado e do presente, ou do presente de uma pessoa. Da mesma forma, vou usar um exemplo aqui. De repente, vendo o nome de vocês, o Senhor me dá uma revelação, né, do passado de alguém, dizendo: olha, fulana de tal ou ciclano, o Senhor está me dizendo
que você tem um trauma muito forte porque você caiu de cima de um pé de goiaba e você fraturou o fêmur em 3 lugares e foi assim. Você tem 2 pinos que tem te incomodado muito, que está doendo exatamente agora, latejando, mas o Senhor assim me diz que está sarando tanto a tua alma e sarando o teu corpo. Em nome de Jesus, recebe. A pessoa é curada tanto na alma como no corpo. Haveria, né, tem possibilidade de saber disso naturalmente? Claro que não. Mas através do dom, da palavra de conhecimento, o Senhor permite um homem comum, né, um homem natural, uma mulher comum, uma mulher natural, saber de coisas do passado e do presente das pessoas. Amém? Vocês estão pegando? Estão aprendendo um pouquinho? Glória a Deus. Terceiro dom, dom de discernimento de espíritos. Esse dom capacita alguém a discernir, né, qual é o espírito que está operando na vida daquela pessoa, ou naquela casa, naquele território, naquela cidade, ou naquele estado, naquela nação. Então, através deste dom, o homem ou a mulher pode discernir, o filho ou a filha de Deus podem discernir que espírito está operando. Por exemplo, às vezes tem um homem ministrando em uma igreja, ok? E este homem é um satanista. Está ali transvestido de crente, transvestido de ministro da justiça, transvestido de, né, discípulo de Jesus, mas está ali pregando mentiras ou meias verdades. E quando este está impondo as mãos sobre as pessoas, está amaldiçoando elas pela força, pelo poder que Satanás o dá. Se ali na igreja não há ninguém que tenha esse dom de discernir os espíritos, toda a igreja já está no buraco. A igreja vai fechar, todo mundo vai cair em pecado e é uma desgraça. Mas se há pelo menos uma pessoa, seja um homem ou uma mulher, com esse dom, vai discernir que tipo de espírito está operando, que não é Espírito Santo de Deus, mas é um espírito vindo da parte das trevas, do diabo. E se o dom está bem afiadinho, vou colocar nesse termo, ainda vai saber o nome, né, do espírito que está operando e quem foi quem enviou esse espírito. E para qual propósito? Olha que coisa linda. É um dom extraordinário que tem faltado dentro das igrejas. Tá? Tem muita gente aí falando línguas de demônios, línguas de anjos, das trevas, né, de Satanás. E ninguém está discernindo. Todos estão recebendo ali como se fosse da parte de Deus, mas não é. Tem que ter o discernimento. Então, esses 3 dons que eu acabei de mencionar são dons de revelação, da classe de revelação. Essa questão, é um dom, eu tenho dom de revelação. Não existe essa questão de dom de revelação. Existe a classe, né, de dons de revelação, que são esses 3 dons que trazem revelação, passado, presente e futuro. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. E tem os dons de poder. Eu particularmente amo, porque foi nestes que eu comecei a fluir, né? E são os dons que mais estão afiados na minha vida, tá bom? Você lembra que eu disse que os dons que Jesus dá estão intimamente ligados com os dons que o Espírito Santo dá? Eu vou te mostrar agora. O ministério, o dom de ministério que Jesus dá, que mais tem, como eu posso colocar, interação com os dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos, é o dom do apóstolo, ministério apostólico, ministério profético e também o ministério de mestre. Tá bom? O ministério evangelístico até flui em palavra de conhecimento, mas ele não flui tanto em discernimento de espíritos e nem palavra de sabedoria. Então, não quer dizer que ele não possa, mas são mais evidentes, são mais fáceis de serem identificados nestes 3 ministérios que eu mencionei. Tudo bem? Dons de poder. Os dons de poder são 3 dons. Dons de curar. Por que dons de curar e não dom de curar? Porque existem diversas doenças. Ok? Então, para cada doença, um dom. Se hoje a ciência publicar um artigo, publicar uma notícia de que surgiu uma nova doença e essa doença não tem cura, podem ter certeza absoluta
que tem sim. Porque já existe um dom que Deus, através do Espírito Santo, confere a alguém ou conferiu a alguém para curar essa doença rara. Então, por isso são dons de curar. Para cada doença há um dom específico. Tem pessoas que têm 3 dons de curar, tem pessoas que têm 1 dom de curar, tem pessoas que têm N dons de curar, ok? Lembram das dimensões que eu falei que cada dom possui? Então, muita atenção. Dom de curar, não há muito o que dizer, né? Quem tem esses dons ministram as pessoas e elas são curadas, ok? Ou instantaneamente, que já entra na outra categoria, tá? É algo que eu quero te acrescentar também, que os dons eles conversam entre si, não tem como isolá-los, tá? Ou paulatinamente, a partir daquele momento a pessoa começa a apresentar a cura, né? Apresentar melhor até ficar 100% restaurada. E tem também o dom de operação de milagres, aí sim, é instantâneo, queridos, é instantâneo. Se a pessoa estava doente, né? Vamos supor, estava com câncer, já em estágio terminal, se a pessoa ela ministrou uma cura, a pessoa vai começar a melhorar e ficar 100%. Agora, se ela ministrou um milagre, a pessoa, instantaneamente é curada. Ou ela vai vomitar pela boca o câncer, ou o câncer vai desaparecer dentro da pessoa. É algo sobrenatural, extraordinário. Eu amo muito esses dons de poder. E o dom da fé, ok? O dom da fé é uma fé sobrenatural. É uma fé para levantar paralítico, é uma fé para ressuscitar morto mesmo. O cara está morto há 4 dias. E aí o Espírito Santo fala, vai lá e ressuscita. Então, quando esse dom é ativado, a pessoa tem uma fé sobrenatural para chegar lá, entendeu? Chutar o morto e dizer, levanta, ressuscita em nome de Jesus, e o morto ressuscita. Essa pessoa faz coisas que no natural dela, ela não faria. Você está entendendo? Não teria coragem de fazer. Então é algo sobrenatural mesmo. A fé sobrenatural extraordinária. No nome de Jesus. Os ministérios que conversam com esses 3 dons são o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério evangelístico. E também, principalmente nos dons de curar, o ministério pastoral. Eles conversam muito com esses dons. Ok? É muito latente, muito evidente esses dons. Principalmente o de curar. Tá bom? Em nome de Jesus. E os dons de elocução, que é a classe de elocução, que é variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Esses dons, falando da variedade de línguas, é o primeiro dom que você recebe, que é ativado em você, que é o de variedade de línguas, onde você recebe 5 variedades. A primeira é a língua para a edificação pessoal. Essa é a primeira dimensão do dom de variedade de línguas. É quando você recebe a linguagem do céu. Essa aqui, ó. Essa é a primeira dimensão deste dom. É um dom de elocução. É o Espírito Santo te impulsionando a falar dos mistérios do Senhor. Essa primeira dimensão lhe permite edificar o seu espírito na santíssima fé que você tem, ou seja, em Cristo. Cristo é o fundamento. Quanto mais você ora em línguas, mais você vai crescendo à estatura de Cristo Jesus. Dá glória a Ele, que Ele é digno. Amém? A segunda dimensão desse mesmo dom, nesse eu quero me aprofundar porque é de extrema importância que você entenda isso, é a interpretação de línguas, que é quando você começa a interpretar aquilo que você está orando. Tem coisas que você vai interpretar, tem coisas que você não vai interpretar porque são mistérios. Por que você não entende? Por que quem está te ouvindo não entende? Porque se você entender ou se outro entender e te falar, você vai estragar os planos de Deus. Se não sabendo, muitos já estão estragando, dirá sabendo, né? A ansiedade iria tomar de conta de muitos. Não é assim? Quando alguém recebe uma profecia, não fica preocupado. Meu Deus, quando é que vai acontecer? Senhor, o que eu vou fazer já? Fica dias sem dormir. Então tem coisas que o Senhor guarda. Ele te conhece, Ele me conhece. Então Ele mantém em mistério ou em mistérios para que você não entenda, para que você não atrapalhe. Não passe na frente dele ou não atrase. Porque tem gente que é teimoso.
Tem gente que quer obedecer logo, tem gente que não quer obedecer de jeito nenhum. É igual Jonas, fujão ou fujona, né? Diga, tá repreendido, em nome de Jesus. Então, interpretação é quando o Senhor lhe permite entender aquilo que você está orando ou aquilo que o outro está orando. Ok? Já iremos ler um pouquinho mais sobre isso. Ver um pouquinho mais sobre isso. A terceira vertente é a língua das nações, que é quando você recebe uma capacidade sobrenatural de falar em uma língua que você não aprendeu naturalmente. Tá? Uma língua que você não sentou para aprender. Ok? E mais, tem uma vertente dessa língua de nações que você não fala, né, no idioma terreno. Você falando em línguas, como eu vou falar agora. Enquanto estou falando, a pessoa do outro lado está sendo induzida pelo Espírito Santo para entender no idioma dela ou no idioma dele. Então posso estar falando aqui em línguas, mas ter um chinês do outro lado me ouvindo, entendendo perfeitamente em chinês o que o Senhor quer que ele entenda. Quer seja esse ensino, quer seja uma mensagem. Amém? Coisa linda, né? São coisas que só o Senhor pode fazer, queridos. E tudo isso está disponível para todo aquele que crê. Aleluia! E edificação pessoal. Tá. Tem cânticos espirituais também. Pessoas que cantam no Espírito. Coisa mais linda. Aí já é o que? Uma ativação angelical, que é quando o anjo ele se conecta através desse dom e a pessoa começa a cantar na língua dos anjos, que são a língua angelical, né? Tá ok? E aí você consegue também falar na língua angelical, além de cantar, você consegue falar e você consegue também ministrar. Você sabia que existem anjos caídos que, se você disser manifesta em nome de Jesus, eles não manifestam? Se você disser sai em nome de Jesus, eles não saem? Agora, se você orar na língua dos anjos, eles vão ouvir e vão se submeter à autoridade. Você está entendendo? E por fim, gemidos inexprimíveis. Ok? Que é quando você só geme no Espírito. Só geme. Sabe? Um gemido profundo. Uma intercessão extraordinária, que é uma linguagem para interceder, para intercessão, ou para uma pessoa, para uma cidade, um estado, uma nação, ou para nações. Aleluia, glória a Deus. Então essas são as vertentes desse dom tão maravilhoso chamado variedade de línguas. E profecia você já sabe, né? Que é quando profetiza da parte do Senhor, falando acerca de coisas futuras, falando acerca de coisas que irão acontecer em uma cidade, em um estado, em uma nação, trazendo ali um conselho da parte do Senhor, né? Nós vemos claramente esses dons, tanto variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia, no ministério profético, no ministério do profeta, da profetisa. É muito forte isso. Variedade de línguas também no ministério pastoral é muito forte, porque ele traz edificação ali para a igreja, uma mensagem específica da parte do Senhor, certo? Também no apostólico, no ministério apostólico, esses dons também eles são manifestos, não tão latentes como do profeta, no ministério do profeta, mas são manifestos. Então esses são os 9 dons do Espírito Santo. Talvez se pergunte, apóstolo, eu posso fluir mesmo eu não sendo pastor, mestre, evangelista, profeta, apóstolo? Pode, com certeza. Como eu disse, todos que creem, todos que receberam Jesus, todos que foram revestidos de poder por meio do batismo com o Espírito Santo, receberam todos estes dons. Amém? E quer saber como você consegue acessar esses dons? Começa a amadurecer? Você precisa se edificar na santíssima fé que você tem, que você recebeu de Jesus. Amém? Como? Usando o primeiro dom que foi ativado na sua vida. Quem foi batizado com o Espírito Santo, a primeira evidência é falar em novas línguas e profetizar no Espírito. Então, por que esse dom é o primeiro a ser ativado? Ele é um dom basilar, básico. Ele é um meio de ativar os demais dons. Ele é um meio de te levar à maturidade que vai te dar acesso a outros dons. Deixa eu te trazer um exemplo aqui claro. Vamos supor que você trabalha com carpintaria. Você tem um cinturão. E neste cinturão de serviço há martelo, serrote,
alicate, tesoura, uma talhadeira. Vamos supor que são 5 aqui, ou os 9, né? Vamos colocar 9. Talhadeira, deixa eu ver o que mais. Pregos, serra manual, enfim, é um cinturão bem robusto, ok? E aí o que acontece? Se você só sabe trabalhar com martelo, não tem como você trabalhar com serrote. Se você só tem habilidade para trabalhar com martelo, você vai trabalhar com martelo. Então você saca o martelo do cinto e usa o martelo para pregar, né? Para martelar pregos. Que isso é desamassar, tirar, remover pregos. Você está entendendo? Agora, se você tem habilidade, capacidade para estar administrando o martelo, o serrote, né? E uma furadeira, você vai administrar. Então, ao invés de você usar um dom, você vai usar 3 dons. Você está entendendo? Então, comece usando o martelo no nome de Jesus. Comece usando o dom que você já recebeu, que já foi ativado em você, que é o dom de línguas para edificação. A primeira dimensão do dom de variedade de línguas. Comece usando bem, sendo fiel, usando o martelo da forma correta. Já quero entrar na questão de usar os dons da forma correta. Use o martelo para pregar pregos e não para arrancar cabeças. Você está entendendo esse exemplo drástico que eu estou te dando? Use o martelo para a função correta. Seja fiel no pouquinho que o Pai te deu, que você vai crescer e o Pai vai te confiar mais. Agora, se você está sendo infiel nesta ferramenta que Deus te deu, como você espera que Ele lhe dê mais, que Ele libere mais para você? Lembre-se que nós lemos aqui, o Espírito Santo entrega a cada um conforme lhe apraz, e é para o benefício mútuo. Então use os dons da forma correta. Apóstolo, talvez você esteja perguntando, como é que eu vou usar o dom de línguas para o benefício comum? É simples. Basta que você use para se edificar. Se você está se edificando, você está crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. E aí você não vai atrapalhar os seus irmãos, você não vai atrapalhar os seus apóstolos, você não vai atrapalhar os seus pastores, você não vai atrapalhar a comunidade de fé na qual você está inserido. Você vai estar sendo parte da solução e não do problema. Então vai estar beneficiando o todo. Você está entendendo? É assim que você vai estar o quê? Beneficiando o ambiente, o lugar, a comunidade onde você está. Se você não cresce, você está atrapalhando. Então, se você não ora em línguas, você está atrapalhando o crescimento da comunidade de fé que você faz parte e, de uma forma geral falando, está atrapalhando a edificação do corpo de Cristo. Agora, se você ora em línguas, você vai estar crescendo, amadurecendo, logo você vai ter dons de curar, e aí você já vai poder estar ministrando os doentes, logo você vai ter operações de milagres, aí você vai estar ministrando pessoas que estão em situações terríveis, pessoas surdas, pessoas mudas, pessoas cancerosas, pessoas que estão com diversas coisas, pessoas sequeladas de acidentes, enfim, né, de cirurgias que não deram certo. Você está entendendo? Aí daqui a pouco você vai estar já fluindo já no dom de profecia. E aí você vai estar profetizando da parte do Senhor para trazer edificação. Ó. Você já vai estar edificando outros agora. Você já vai estar o quê? Consolando, encorajando. Você está entendendo? E assim estará beneficiando a outros. Mas comece por esse dom. Orando em línguas. Sendo fiel a este, o Pai vai te confiar outros dons. No nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Talvez você tenha essa pergunta, apóstolo, mesmo que eu flua nos 9, vai ser na mesma dimensão que os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Não. Não vai ser. Você vai operar bastante, tá? Mas não vai ser na mesma dimensão que estes. Você está entendendo? Deus é justo. Então, assim, se você não tem um chamado para um destes ministérios, se o teu chamado é para ser um discípulo fiel, você vai fluir, vai ministrar muitas pessoas, mas você não vai estar na mesma dimensão que os dos 5 ministérios. Por quê? Rapidamente, com licença. Aleluia, glória a Jesus. Obrigado, Jesus. Por quê? Porque estes têm um chamado específico. Tá entendendo?
Mas debaixo da autoridade destes, você vai fluir muito, vai cooperar de uma forma sobrenatural e extraordinária, no nome do Senhor Jesus. Alguma pergunta acerca dos dons espirituais? Não? Se você continuar lendo, eu não vou ler todo o capítulo, como fiz na semana passada, mas você vai ver claramente que Paulo usa a figura. Olha aqui, minha filha falou, apostólico é para frente da guerra, exatamente. É como um general de guerra aí que vai peito o inimigo mesmo. O apóstolo, exatamente. Amém? O apóstolo Paulo usa a figura de um corpo. E que um corpo possui muitos membros. Estes membros são diferentes, mas fazem parte do mesmo corpo. Então não tem como um corpo ser todo olho. Não pode um corpo ser todo pé ou todos pés. Ok? Então cada corpo tem diferentes membros. E esses diferentes membros têm diferentes funções. Você está entendendo? Então, preste atenção. Olha só em que contexto ele usou esse exemplo do corpo. Para relatar que a igreja de Jesus é um corpo. Existe o corpo... como eu posso colocar? O corpo em que todos os ministérios compõem ele. Existe aquele corpo eclesiástico, né, na comunidade de fé onde você faz parte, né, que eu chamo de células, pequenas células de um grande corpo, que é o corpo de Cristo espalhado por toda a terra. Mas, já nestas pequenas células do corpo, há muitos membros, e cada qual tem a sua função. Então, ouça com atenção. Você vai funcionar nos dons que são necessários para aquela temporada, para aquela estação, para aquela comunidade onde você está. Vou te dar um exemplo. Se ali na comunidade onde você está, na cidade onde você está, no estado onde você está, né, no território onde você está, que Deus te colocou, há muitas pessoas doentes, Ele não vai te dar dons de profecia para fluir. O que é que você vai profetizar? Que um dia a pessoa vai ser curada e a pessoa vai voltar para casa enferma, doente, podendo até morrer? Não! Então você vai fluir nos dons de curar. Serão evidentes na sua vida. Você está entendendo? Lembra do cinturão? Cada ferramenta ela é utilizada na hora correta, para a função correta, para a necessidade do momento. Você está entendendo? Então, não queiram fluir naquilo que não vai beneficiar o local, a comunidade em que você está. Sejam como Ana. Ela viu a necessidade da sua nação. Ela falou, nossa, está faltando um sacerdote aqui. Então ela fez um voto ao Senhor e disse, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te dar ele, para que seja sacerdote na tua casa para sempre. E ali nasceu um dos maiores sacerdotes, profetas e juízes de toda a nação de Israel. Seu nome, Samuel. Você está entendendo? Então, se você quer dons, e o que a Bíblia diz? Olha aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Portanto, procurai fervorosamente os melhores dons da glória a Jesus. Então, olha o que no mesmo capítulo o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, nos encoraja a buscar fervorosamente os melhores dons. Quais são esses dons os melhores? São aqueles que são necessários, aqueles que são úteis. Não queiram receber dons inúteis, que não serão úteis para o local onde você está, para a comunidade que você está. Procure com zelo os dons que serão úteis, no nome de Jesus. E agora vamos finalizando aqui o primeiro capítulo. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Eu quero desfazer uma mentira de Satanás aqui, no nome de Jesus, tá? Se você ler o capítulo 13, deixa eu só ler o início aqui. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos,
e não tivesse amor, eu me tornaria como bronze ressoante ou um símbolo tilitante. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé de tal maneira que eu pudesse remover montes, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me aproveitaria. Aí fala acerca do amor, do amor, do amor, do amor. Olha só a mentira de Satanás. Vocês estão prontos para desfazermos juntos aqui, ó? Tem gente que fala assim, lê esse texto e diz assim: eu não quero nenhum dom senão o dom do amor. Que adianta ter dons de curar, profetizar, né, falar em línguas, ter dom de conhecimento, sabedoria, da fé, sem o amor, sem o dom do amor? Eu não quero dons. Quero só buscar o dom do amor. Gente, deixa eu chegar mais perto aqui. Essa mentira do diabo é velha, mas ainda hoje tem pego muitos mesmo. Dom é dom. Fruto é fruto. O Espírito Santo, ele distribui dons, mas ele também dá fruto. Amém? Amém ou não amém? O amor não é um dom. Quando foi que ele disse aqui que é um dom? Não disse. O apóstolo Paulo disse: procurai fervorosamente os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. Mas eu vou mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Sabe o que ele estava falando? Gente, ele estava dizendo assim por carta, ó: vocês têm dons, vocês estão fluindo dos dons, mas vocês estão fazendo sem amor. Vocês estão fazendo sem misericórdia, sem caridade. Vocês estão fazendo sem compaixão. Vocês estão usando para se amostrarem. Vocês estão usando para se passarem de super espirituais. Vocês estão usando para se engrandecerem em cima da necessidade dos seus irmãos ou do seu irmão. Deixa eu mostrar um caminho mais excelente. O apóstolo Paulo não está condenando os dons. Ele está denunciando o mau uso destes. Ele está mostrando a forma correta de administrar, de ministrar os dons do Espírito Santo. O que ele está falando? Ó, você vai entregar uma revelação? Entregue, mas tem que ser com amor. Tem que ser por amor. Você vai ministrar curas e milagres? Faça, mas tem que ser com amor e por amor. Você vai profetizar? Oh, glória, profetize, mas tem que ser com amor e por amor. Tem que ser como Jesus. O que acontecia com Jesus quando ele ia ministrar? Diversas vezes as multidões o apertavam, diversas vezes as pessoas traziam enfermos e doentes de longe, diversas vezes as pessoas paravam ele do caminho, gritavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz claramente que Jesus, movido de íntima compaixão, movido de um entranhável amor, de uma entranhável misericórdia, ministrava, curava a todos, libertava a todos, anunciava as boas notícias da salvação a eles. Esse é o caminho mais excelente. Que adianta ter dons se não houver amor? É isso que o apóstolo Paulo está falando. É como se fosse nada. Amém? É como se fosse nada. Exatamente. Você lembra que eu mencionei aqui? Mateus 7. Aquelas muitas pessoas que dirão nos últimos dias: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, operamos milagres. E o Senhor vai olhar para eles e vai dizer: oxe, quem são vocês mesmos? Quem são vocês mesmos? Apartem-se de mim, seus praticantes, trabalhadores da iniquidade. Sabe o que é isso aqui? O que o Senhor estava falando? Exatamente desses aqui, ó.
que estão curando sem amor, que estão operando milagres sem amor, que estão tocando nas pessoas sem amor, que estão fluindo nos dons. Escutem, os dons do Senhor são irrevogáveis. Uma vez que Ele dá, Ele não tira. Talvez adormeça dentro de você, mas já deu. Ele já foi dado. Do presente dado é dado. Mas haverá uma prestação de contas nos últimos dias. Mateus capítulo 25. Que no último dia o Senhor virá. E Ele separará à sua esquerda os bodes, à sua direita as ovelhas. Ele dirá para as ovelhas: venham, benditos do meu Pai, entrem no descanso do Senhor. Porque eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava enfermo, vocês foram me visitar, eu estava com sede, vocês me deram de beber, eu estava com fome, vocês me deram de comer. Eu estava preso, vocês foram lá me visitar na cadeia. E aí as ovelhas dirão: Senhor, quando foi que fizemos estas coisas ao Senhor? E o Senhor dirá: quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim fizeram. Mas os bodes serão lançados no lago de fogo. Por quê? Porque não fizeram nada do que as ovelhas fizeram. O que é isso, apóstolo? Prestação de contas. Todos nós prestaremos conta do que nós recebemos do Senhor. Amém? Então não adianta, querido, estar profetizando, curando, libertando, estar fazendo a vontade de Deus sem o coração de Deus. E o coração de Deus nos foi revelado em Cristo Jesus. A Bíblia diz claramente que o perfeito amor lança fora todo medo, que quem tem conhecido o amor não conhece o medo. Deus é amor. Então o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. E o fruto do Espírito, o primeiro gomo, imaginem o fruto do Espírito como uma laranja, ou uma mexerica, uma tangerina, uma lima, depende da sua região, aleluia, e cheia de gomos, só que com 9 gomos. Esse é o fruto do Espírito, tem 9 gomos. Gálatas 5, 22. E o primeiro gomo é amor. Amor é um gomo do fruto do Espírito. É uma centelha do Espírito, não um dom. Então os dons devem ser operados, ministrados em amor, com amor, pelo amor. Aleluia! Glória a Jesus. Amém? Por quê, apóstolo? Porque, queridos, escutem, olhem para mim, meu Deus. Racalamaya sorequedereversiante. Rosanto lobosante. Quem está sentindo a presença de Deus aí? Aleluia. Ouçam com atenção, meu Deus. Esse devocional aqui está muito forte. Obrigado, Espírito Santo. Tá lindo, tá lindo. Glória ao teu nome. 1h08, já falei. Meu Deus do céu. A gente vai finalizar já, tá? Em nome de Jesus. Já entraram pelo menos umas 20 pessoas que não suportaram o entendimento, o ensino. Você que ora em línguas agora, em nome de Jesus, para que você absorva tudo. Amém? Que fique impregnado no teu espírito e você transmita esse entendimento, essa verdade, a verdade da palavra de Deus a todos aqueles que estão ao teu redor. Eu oro para que seja multiplicado através de você esse entendimento recebido em nome de Jesus. Amém? Que tem muita gente que até hoje acha que o amor é um dom. Eu só quero o dom do amor, é o que me interessa. Tadinho, tadinha. Está enganada pelo diabo. Mas a verdade liberta. A verdade da palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, os dons irão cessar. O próprio texto de 1 Coríntios capítulo 13 fala: havendo línguas, cessarão. Havendo profecias, terminarão. Havendo conhecimento, acabarão. Mas olha só que interessante. Versículo 13. E agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas 3 coisas. Mas a maior destas é o amor. A Bíblia diz em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem quer agradar a Deus precisa ter fé. A Bíblia diz que
os perseverantes, é possível perseverar se houver esperança. Esperança é aquele que espera um dia alcançar aquilo que foi prometido. Nós estamos entendendo? Então só consegue permanecer, perseverar aquele que tem esperança. Mas claramente nós entendemos que o amor é uma pessoa. Por isso que ele é o maior de todos. Deus é o próprio amor. E eu vou falar tudo que o Espírito Santo está falando aqui dentro do meu espírito. Quando nós operamos com amor, amém? Em amor, pelo amor, nós estamos revelando Deus. Não foi o que Jesus fez? Revelou o Pai. Mateus capítulo 5. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Deixem brilhar a vossa luz diante dos homens, para que estes vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, quando nós fluímos pelo amor, por amor, em amor, nós estamos revelando quem Deus é. E sabe quem é glorificado? Ele. Mas quando nós fluímos sem o amor, sabe quem é glorificado? É você. Sou eu. E longe de nós que isto ocorra, longe de nós que isto aconteça. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti seja a glória. Dá glória a Ele, em nome de Jesus. Amém? Então já falamos muito sobre dons, já falamos também sobre fruto, que não são frutos, mas é o único fruto. Amém? O fruto do Espírito é. Aí vem os gomos. Ok? Vamos falar agora de vida no Espírito. 1 Coríntios capítulo 14. Glória a Deus. Sigam o amor e desejai os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Olha só que interessante. Porque o que fala em uma língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, porque nenhum homem o entende, sendo que em espírito ele fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação e exortação, que é encorajamento e consolação. O que fala em uma língua desconhecida ou línguas estranhas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vocês falem em línguas. Viu? O apóstolo Paulo quer que todos vocês, todos nós, falemos em línguas. Amém? Não é só o apóstolo Mateus, não. Tem gente que fica pensando lá no ministério: eita, esse apóstolo tá chato. Esse negócio de oração em línguas, oração em línguas, oração em línguas. Tudo agora é oração em línguas. Irmão, estamos aqui seguindo o modelo apostólico. Amém? Estamos seguindo o modelo apostólico. Ele disse: olha, eu quero que todos vocês falem em línguas. Aleluia. Mas antes que profetizem também. Dá glória a Jesus. Porque maior é o que profetiza do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Amém? Aí aqui ele dá o exemplo, né? Se ele for até eles, falando somente em línguas, como vão dar graças, né? Ele preferia ali falar 2, 3 palavras na língua materna ali, que todos entendessem, para que todos pudessem dar glória com entendimento. Então, ouçam com atenção. O apóstolo Paulo está trazendo aqui instruções, ok? Como deve ser a liturgia do culto. Por quê? Vocês lembram que a igreja estava bagunçada? Todos tinham dons, estavam fluindo, isso aqui era uma bagunça, né? Estavam operando sem amor, estavam operando de qualquer jeito. Então Paulo escreve essa carta para alinhá-los. É isso que o apóstolo faz. Ele traz alinhamento, ele traz fundamento e ele zela para que o fundamento não seja alterado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória.
Então, o apóstolo Paulo está instruindo aqui, ó, como tem que ser o culto, como tem que, o culto tem que se desenvolver, tá? Ele está colocando ordem na casa, aleluia. Então, o apóstolo Paulo está falando de duas coisas aqui: da vida no espírito, no particular, individualmente, e da vida no espírito, coletivamente, tá? Amados, nós precisamos urgentemente entender que nós só derramamos coletivamente o que nós recebemos individualmente, particularmente, ou seja, no secreto. Se nós não temos vida secreta com Deus, o que nós iremos derramar sobre a vida dos nossos irmãos? Se eu não tenho intimidade com Deus no particular, que raios eu estarei ministrando no público? Você está entendendo? Então, o apóstolo Paulo está falando: olha, eu quero que todos vocês falem línguas estranhas, falem línguas desconhecidas. Eu quero que todos vocês vivam no Espírito, como eu vivo no Espírito. Tem um trecho aqui que ele fala: eu dou glória a Deus que eu oro mais em línguas do que todos vocês. Olha que apóstolo humilde, irmão. Aprendo muito com ele. Sempre humilde, sempre humilde. Vida no Espírito, vida individual. O que o apóstolo Paulo está falando? Eu tenho vida no Espírito. Eu encorajo vocês todos a terem vida no Espírito também. Eu quero que todos vocês orem em línguas também. Ok? Vida no Espírito. Intimidade com Deus pelo Espírito. Quando você ora em línguas, você está edificando a si mesmo. Quando você ora em línguas, você não entende, mas Deus entende. Quem ora em línguas está sendo edificado no Espírito. Então vai caminhar conectado em todo o tempo no Espírito. Por isso que a Bíblia diz em outro lugar das Escrituras, que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, que nós devemos orar sem cessar. Em Judas 1:20, que nós devemos nos edificar na santíssima fé que temos, orando no Espírito. Em Efésios capítulo 6, ele fala que nós devemos tomar toda a armadura de Deus, orando no Espírito em todo o tempo. Quem está entendendo? Por isso que esse é o primeiro dom, a primeira dimensão do dom de variedade de línguas a ser ativada, liberada, para que você e nós possamos nos edificar individualmente. O apóstolo, o seu pastor, o seu líder, não vai poder te edificar, não. É você que tem que se edificar na santíssima fé. Ele vai trazer ensino, como hoje eu estou trazendo ensino para você. Ele vai dizer: olha, você deve orar em línguas por causa disso, 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 disso. Os dons você tem que operar por causa disso, 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 disso. E o que tem que estar fluindo, você deve estar fluindo a partir da pessoa de Deus, a partir do amor, e Deus é o amor. Então ele vai trazer ali um ensino, mas você que tem que colocar em prática. É você que tem que abrir a boca, se você já é batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e separar 1, 2 horas do seu tempo para investir na tua vida espiritual, orando em línguas. Recalabraço que viantere cantarabalabassantere calabacheque delevácia romancho que se amanto rocolobosantere calabachantere calabás. É você que tem que andar em todo o tempo no Espírito. Tá dirigindo, ó. Tá trabalhando aqui, tem muita gente na sala, ó. O que, Mateus? Falou o quê? Não, tô só falando com o Senhor aqui. Não preciso escandalizar as pessoas que não entendem. Aí se eu tô no meu quarto, e pau quebra, irmão. Amém? Aleluia. A carne chega a ficar: para, não estou entendendo nada. Mas o Espírito continue, porque você está crescendo na graça, crescendo no conhecimento do Senhor. Aleluia. E aí você vai começar a ver, ouvir, discernir tudo no Espírito. Não mais na alma, ou seja, na carne. Vida no Espírito. Temos que ter vida no Espírito. O apóstolo Paulo tinha vida no Espírito. Por isso que ele disse: olha, gente, vocês estão barrelando.
Eu oro em línguas mais do que todos vocês. Então o apóstolo Paulo todo o tempo estava orando sem cessar. Estava nas viagens, ou a pé, ou no barco. Amém? Estava na cadeia, preso. Por isso que ele estava preso, mas o espírito dele não. Quem está entendendo? A palavra de Deus na boca dele não. Quem está entendendo? Dê glória a Jesus. Separem as perguntas aí. Vou separar 10 minutinhos depois para tirar as suas dúvidas. De repente, né, passei por algo que eu não consegui sanar a tua dúvida. Pelo contrário, lhe dei dúvidas. E o apóstolo Paulo também está falando da vida no espírito coletiva. Você está entendendo? Diz, olha, você tem uma vida individual no espírito, mas tem uma vida coletiva, em comunidade. E aqui que ele está pontuando isso. Tinha gente que tinha vida no espírito, chegava lá na igreja, lá imagina, um monte de boca. Meu irmão, ninguém estava entendendo nada. Todo mundo estava se edificando ali, publicamente. Não, ele falou, olha, eu quero que vocês orem em língua, mas profetizem. Eu quero mais que vocês profetizem, porque quem ora em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza, edifica a igreja, edifica todos os que ouvem. Mas deixa eu falar uma coisa. Existem níveis de profecia. Ok? Como naquele tempo eles estavam totalmente dependentes do Espírito Santo, não havia uma Bíblia linda, cheirosinha, maravilhosa, né, que eles podiam consultar. Havia maus pergaminhos que o apóstolo Paulo tinha e talvez alguns líderes da igreja em Jerusalém tinham. Então eles dependiam 100% do Espírito Santo. O Espírito Santo que trazia direção ali, o Espírito Santo que trazia ali palavra, trazia tudo, cânticos, salmos e etc e tal. Então, eles tinham que ter realmente um discernimento. Amém? Eles tinham que terem se edificado em casa, no dia a dia, para que quando eles se reunissem, ali eles pudessem entregar o que Deus havia falado com eles, no particular. Pudessem entregar ali a profecia da palavra, uma direção para a igreja. Você está entendendo? Que foi recebida através de um sonho, de uma visão, ou de um sentimento, ou de fato houve uma interpretação ali de línguas e na íntegra o Senhor estava falando com o seu povo. Isso é profecia. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Não tem como entregarmos coletivamente, publicamente, algo que não geramos lá no secreto com Deus. É igual um pastor, um apóstolo, um profeta, uma profetisa que seja. Não tem vida com Deus e chega lá no altar, sobe no púlpito. O que ele vai falar? Abobrinha. O que vai falar? Achismo. Você está entendendo? Diferente de um líder, uma líder que tem intimidade com Deus, vida com Deus no secreto. Se entrega a estes o que o povo necessita. E quando ele sobe no altar, derrama sobre o povo. Aí às vezes o povo sai de lá feliz porque foi renovado, feliz porque as promessas foram confirmadas. Às vezes saem tristes porque foram confrontados, né? Saem cabisbaixos porque foi lapada, porque precisavam de correção da parte do Senhor. Mas sempre é o que o povo necessita, o que Deus quer entregar para aquele povo. Quem está entendendo? Louvado seja Deus. Então nós temos que ter vida no Espírito. Mateus 6, né? Quando vocês forem orar, entra no seu quarto, fechada a porta, ora teu Pai em secreto. Como assim secreto? Em secreto. Você pode entrar no seu quarto físico, fechar a porta e falar com Deus lá, tranquilamente. Ninguém vai ouvir, né? Ninguém físico. Mas sempre há um demônio espião, né? Sempre há Satanás, né? Para ouvir e tentar interferir nos planos do Senhor na sua vida. Sim ou não? Mas experimente entrar no seu quarto ou em qualquer lugar que você estiver.
entrar dentro do teu íntimo. Como? Orando no Espírito, secreto. Você não entende. O diabo não entende. Quem está perto, se ouvir, vai achar que você é doido porque não está entendendo nada. Mas quem é que está entendendo? O papai que te ouve, o papai que te vê em secreto. E o pai que te vê em secreto. Escutem com atenção. Esse é um dos maiores benefícios da oração em línguas. O teu pai que te vê em secreto te honrará plenamente. Nas versões mais atuais está publicamente, mas nas versões mais tradicionais, como King James 1611, fiel aos originais, é plenamente. Teu pai que te vê em secreto te honrará plenamente. Na verdade é King James atualizado, me perdoe. Plenamente. Completamente. No físico, emocional, financeiro, espiritual. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais aqui para compartilhar da parte do Senhor. Assim, versículo 40. 1 Coríntios 14, 40. Todas as coisas sejam feitas decentemente e com ordem. Com ordem e com decência. Amém? Dúvidas? Esta é a hora. Você tem alguma dúvida sobre dons espirituais, sobre o fruto do Espírito, sobre vida no Espírito? Se tiverem, já façam agora que eu quero tirar as suas dúvidas e vamos embora, no nome de Jesus. Quase 1h30 de live, aleluia, glória a Deus. Te agradeço, Senhor, obrigado. Obrigado por esse tempo de compartilhamento. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mesmo que não seja uma dúvida, mas uma pergunta, fique à vontade em fazer, no nome de Jesus. Quero só te encorajar a nos seguir aqui no Instagram, tá bom? Eu vou reprisar também no YouTube essa mesma live daqui a um pouquinho. Então, você que está assistindo pelo YouTube e ainda não se inscreveu no canal do YouTube, por favor, senta o dedinho aí no botão de inscreva-se e ative o sininho. Tem muito conteúdo. Estava olhando hoje, nós temos mais de 1000 vídeos já postados. Louvado seja Deus. Muita edificação para a Igreja de Jesus. Amém? Instagram, estou autorizado a começar a gravar lives por ele, postar conteúdos, aí de acordo com a vontade do Senhor, tá bom? Não me guio por aquilo que eu quero, mas por aquilo que o Senhor quer. Não há ninguém? Alguém tem algum pedido de oração? Alguém está doente? Alguém está enfermo? Estamos falando de dons, né? Por que não exercer agora os dons em amor? Tá, deixa eu ver, filha, se eu entendi. O que fazer quando se tem dúvidas dos dons? Como assim? Tá meio que incompleto a sua pergunta. Poderia ser um pouco mais específica? Aí eu poderia responder com mais exatidão. Aleluia. Santo Deus de Israel. Obrigado, Jesus. Se houver alguém doente, alguém enfermo, alguém com dores, por favor, coloque aí embaixo. Estarei ministrando. No nome de Jesus. Amém? Também se há alguém aí que ainda não foi batizada com o Espírito Santo, que é hoje desatar em novas línguas, em segundos nós conseguimos ministrar para a glória do Senhor e você vai receber essa linguagem maravilhosa dos céus. Amém? Glória a Deus, aleluia. O fogo de Deus está sendo liberado. Quando se tem dons e fica com medo se é ou não dos céus. Boa pergunta. Muito boa pergunta. Olha só, olha a pergunta aqui. Você tem dons e fica com medo se é ou não dos céus. Olha, é impossível, escutem com atenção, é impossível alguém
que tem intimidade com Deus pelo Espírito, alguém que tem vida de oração, leitura, meditação da palavra, uma vida jejuada de jejum, uma vida de comunhão com os irmãos, uma vida de adoração pessoal, que realmente tem intimidade com o Senhor. É impossível ter influências malignas nos seus dons, a não ser que estes estejam falhando em alguma coisa, né? Estejam procurando em fontes também erradas. Por exemplo, tem pastores, não quero acusar ninguém, gente, mas é o que é. Tem pastores que estão ensinando libertação, ok? E estes estão usando como fonte de conhecimento literatura das trevas. Então estes estão contaminados. Então estes estão expulsando demônios ali, mas estão na verdade colocando demônios nas pessoas. Vocês estão entendendo? Então tem que verificar se a fonte, né, está limpa, se tem comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Não tem erro, não tem como. É aquilo que o apóstolo Paulo disse: ninguém pelo Espírito pode dizer que Jesus é amaldiçoado, e ninguém pode, senão pelo Espírito, dizer que Jesus deixa eu só abrir aqui de novo, por favor, para não falar besteira. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 12. Que Jesus é o Senhor, senão se for pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Que bom, filha, que lhe ajudei nessa dúvida. Não tem mais? Se não tiver, quero orar nessa hora. Pai, te agradeço pela vida de cada um, de cada família representada, ministério representado. Que o teu nome seja louvado e engrandecido. Obrigado por tudo que você derramou a nós. Chora calabaçando. Que teu fogo venha sobre cada um e cada uma agora. Todos que são online agora. Todos que irão assistir agora. Todos sejam incendiados. Todos sejam, em nome de Jesus, curados, enfermos, doentes. Todos aqueles que estão oprimidos sejam libertos, em nome de Jesus. Racalabraço, queniantore calabaçante. Em nome de Jesus, haja renovo no Espírito. Haja revestimento de poder na autoridade do nome de Jesus, o Rei da Glória. Seja tocado agora. Seja tocada pelo fogo do Espírito Santo. O fogo de Deus que nos foi entregue através de Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Amo vocês. E até a próxima, no nome de Jesus. Fui.